bem-vinda ao módulo 3, Liderando a Mudança. E nesse módulo, a frase que eu vou usar para abrir é uma frase de Peter Drucker, dos grandes cientistas da administração, que falava o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é com esse espírito que a gente vai entrar nesse módulo. Bom, uma ferramenta que eu vou te passar aqui é como você trabalhar no estado desejado, ou seja, aonde você quer chegar. Isso vai estar te ajudando a liderar uma mudança versus o estado atual. Isso é baseado numa ferramenta de um professor do MIT chamado Kurt Lewin. Ele chamou isso de Force Field Analysis, ou análise do campo de forças, porque ele vai ver as forças que vão impactar para te levar para o estado desejado e quais são as forças que te prendem no estado atual. Então, o que você vai fazer é o seguinte: você vai ver aqui na tela um gráfico como esse, você vai criar um quadradinho ali, estado desejado, quadrado de estado atual, as forças que te mantêm no estado atual e as forças que te levam para o estado desejado. Aqui eu estou usando 3 forças, para exemplificação você pode usar muito mais, tá? E algo um pouco mais de mindset, comece pelo estado desejado. Porque se você começar pelo estado atual, você tende a se limitar no que você vive hoje. Então, deixa que a mente possa expandir para chegar onde realmente você gostaria de chegar. Isso é como você, como profissional, para a sua empresa, ou se você é consultor, para o seu cliente. Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui, muito pessoal, mas que vai ilustrar bem o que isso consegue fazer. Então, pensar num estado desejado pessoal, que depois de um tempo que eu fiquei no home office, que as pessoas ficaram com a questão do Covid-19, eu comecei a ganhar um pouco de peso, não estava treinando tanto. E talvez um pouco antes disso eu já estava tendo dificuldade de manter o peso, que eu viajava muito e tal. Enfim, então qual que é o estado desejado? Eu comecei a definir, bom, estado desejado, eu quero ter um peso menor que 90 quilos. Eu tenho 1,84 m, menos que 90 quilos eu estaria bem. Eu quero conseguir correr 7 quilômetros em até 30 minutos. E eu quero conseguir fazer o supino, né, para quem treina, aquela barra peitoral, pelo menos 10 repetições com 80 quilos. Tá? Alguns objetivos razoavelmente desafiadores, mas que me deixariam no estado que eu gostaria de estar, no estado desejado. Bom, estado atual, simples medir. Eu estava pesando 95 quilos, eu estava conseguindo correr 5 quilômetros em 30 minutos, então tinha que aumentar 2. Eu estava conseguindo fazer as 10 séries de supino com 60 quilos. Tá? Então, ali meu estado desejado, está vendo aí na tela, aqui meu estado atual. Bom, quais eram as forças, eu peguei 3, que me ajudavam a ir para o estado desejado? Uma delas era a vaidade, certo? A vaidade está bem, poder se olhar no espelho e falar, não, tá bom, estou direitinho. Essa é uma força poderosa que me ajudava a querer ir para o estado desejado. Outra força é o fato de se ficar mais saudável, de ter saúde. Eu, particularmente, perdi meu pai muito cedo, teve um ataque cardíaco, então o médico sempre fala como é que estão aí as coisas para manter saudável, para não ter o mesmo problema. E uma terceira força, uma certa competitividade. Cada vez que eu ia para a academia com os amigos, eu queria poder fazer melhor do que eles, ou pelo menos no mesmo nível, né? Eu estava perdendo um pouco isso. Então, 3 forças que me ajudavam a chegar no estado desejado. E aí comecei a analisar as forças que estavam me atrapalhando. Como mencionei, teve mais que eu fazia muitas viagens, né? Com trabalho de palestrante, consultoria, workshops, eu não parava em casa, era mais difícil manter uma rotina de treinamentos. Segundo fator, força que me impedia de ir para o estado desejado. Eu tinha exposição a muitas comidas fantásticas, como eu viajava muito no mundo inteiro. A gente foi lá para Abu Dhabi, Espanha, África do Sul, Estados Unidos, toda a América Latina. Cada vez tinha um lugar com comidas diferentes. Então, obviamente, isso era difícil não experimentar e não acabar abusando um pouco. E também, a conta da viagem, eu tinha dificuldade de manter uma rotina de treinamento, né? De ir para a academia. Bom, você mapeando isso, você tem que começar agora, então, a maximizar as forças que te ajudam e minimizar as forças que te atrapalham. Por exemplo, muitas viagens eu não tinha como resolver isso, né? No mundo pós-pandemia eu tinha que estar lá presente fazendo o trabalho. No mundo pós-pandemia do Covid-19,
muita coisa devo fazer online, mas naquele momento eu não conseguia parar as viagens. Mas, em relação à exposição às comidas todas, eu descobri o que chamava de dieta paleolítica, que você pode comer um monte de coisa, só tirar os carboidratos. Então, cada vez que tinha uma comida interessante, diferente, bom, se não fosse carboidrato, eu comia. Isso ajudou a regular essa questão de aumentar o peso. E, finalmente, a questão de dificuldade da rotina, eu aprendi uma coisa incrível. É uma dica para quem viaja muito. Para você não ficar no jet lag, a hora que você chega no lugar, vai para a academia e faz um pouco de exercício. Parece contraintuitivo, parece difícil, né? Porque realmente você está ali cansado, mas se você faz isso, você se força um pouco, você já se sente melhor e consegue voltar ali no ritmo que você estaria se não tivesse viajado. Então, você vê, eu comecei a descobrir coisas que pudessem me ajudar a mitigar essas forças. Algumas não tinha jeito. Você vai fazer a tua análise, pegando a empresa, estado desejado, rentabilidade, produtividade, diminuição de força de trabalho, o que seja. Você vai colocar todas as forças que vão te ajudar a levar ao estado desejado e as forças que vão te trazer, que vão te segurar onde você está. Mas nem todas você vai poder mexer, mas algumas você vai poder entender e ver o que você pode fazer para ou maximizar ou mitigar. Por exemplo, nas forças que me ajudavam aí para frente, a vaidade. Então, se eu colocar mais espelho quando eu vou treinar, é uma força da vaidade que fala, pô, estou vendo ali que não estou bem ainda. Então, tem que fazer algo para ajudar. Então, aqui eu tenho um exemplo até um pouco fora do mundo dos negócios, mas que deixa bem tangível essa questão do análise de forças, ou force field análise, ou simplesmente estado desejado versus estado atual. Bom, esse então é uma das ferramentas que você vai usar para te ajudar a liderar a mudança. Porque na hora que você tem um estado desejado, você tem aquela visão, você sabe onde você quer chegar, você tem muito mais chance de chegar lá. E às vezes é um estado desejado que não existe, né? É essa que é a inovação, que é aquele negócio do carro do Ford ou do iPhone da Apple e assim por diante. Muito bem. Um outro exercício, que aí é bastante conhecido no mundo de consultoria de gestão da mudança, que são os 8 passos de John Kotter. E aí eu confessar aqui uma coisa, eu tive o prazer de conhecer o John Kotter. Eu fiz um curso em Harvard, ele é professor de Harvard, na época era, acho que continua até hoje. Está aqui na tela uma fotinho minha com ele. E foi muito interessante porque realmente o que ele coloca nos livros, o que ele passou nos modelos, é o que ele aplicou realmente em dezenas, centenas de empresas. Então não é algo simplesmente teórico, é algo que veio de experiência prática de análise em empresas reais, em empresas gigantes americanas. Bom, um livro dele que vale a pena você também aprofundar se você quiser ter mais conhecimento nessa área, chama-se Leading Change, está aparecendo aí na tela. John Kotter é um dos livros clássicos em gestão da mudança, tá? E daqui, então, eu vou extrair essa ferramenta que são os 8 passos do Kotter. Aí, o ponto é fazer mudanças que são realmente revolucionárias, que vão levar para um outro caminho. Aqui é você como líder da mudança e não como seguidor da mudança. Bom, eu vou te dar um exercício aqui para você fazer, dá 10 minutos para você pensar. Você vai dar um pause aqui no vídeo e vai pensar o seguinte. Essas são os 8 passos do Kotter. Mas eles não estão na ordem correta, tá? E a metodologia do Kotter tem uma ordem muito específica que é fundamental para que a mudança tenha mais chances de dar certo. Então, o que eu quero que você faça aqui, dá um pause, 5 minutos no mínimo, máximo 10 também, eu quero que você não disperse tanto, e organize passo a passo do Kotter. Então, de novo, esse cria uma visão, cria um senso de urgência, cria equipe, não está na ordem certa. Eu quero que você reflita qual seria a melhor ordem para você ter a maior chance de conseguir realizar uma mudança. Pausa aí, organiza e quando você estiver pronto, pode voltar. Muito bem, então agora você teve tempo de refletir nessa organização aqui dos passos. E primeiro que eu vou te dizer assim, na minha experiência fazendo isso ao vivo com clientes, em plateias, normalmente o primeiro passo é bem controverso. E eu espero que quando eu falo aqui, quando a gente tem a pessoa comigo, eu posso discutir e tal. Aqui eu não vou poder ver a sua reação, mas eu vou trazer os elementos que vão tentar te mostrar por que é esse o primeiro passo. Então vamos lá, vamos ver se você pensou que o primeiro passo é criar o senso de urgência, está aparecendo aqui. Esse é o primeiro passo, você acertou.
menos de 10% das pessoas colocam esse passo. Eu falo, pô, Renato, mas peraí, criar o senso de urgência? Não, primeiro eu preciso criar a visão, ou primeiro eu preciso criar a equipe da mudança. Bom, para o Kotler, o que é importante? É você mostrar de maneira clara que se não mudar, mude ou morra. Então, antes de fazer qualquer coisa, você precisa começar a criar esse senso de urgência. Porque senão as pessoas, por uma questão simplesmente de sobrevivência, vão fazendo as outras coisas, os outros projetos, se você não criar esse senso de urgência. Então, o Kotler explicava que parecia algo não intuitivo, mas que ele viu empresa após empresa que falharam em experiência de mudança, não conseguiram criar esse senso de urgência. Então, primeira coisa é criar esse senso de urgência, tá? Logo que você criou o senso de urgência, aí você vai criar a equipe da mudança. Quem vão ser os drivers, vamos dizer assim, realmente os agentes dessa mudança que vão te ajudar a fazer isso? Não é só necessariamente as pessoas mais senior da tua organização, mas são pessoas que têm essa aptidão, que têm realmente esse desejo pela mudança, que entendem a importância dessa mudança que você vai implementar. Tá? Bom, criou o senso de urgência, mude ou morra. Tem as pessoas certas que vão te acompanhar para dispersar e realmente implementar essa mudança. Agora sim é criar a visão. Essa porra, para tudo. Como é que eu não vou fazer esse negócio se não tem uma visão antes? Isso é o Kotler, tá? Não vem brigar comigo, isso é brigar com o Kotler, mas faz todo sentido. Você primeiro precisa ter senso de urgência e quem vai fazer? Para que juntos vocês possam criar essa visão. Se você cria uma visão antes de ter essa equipe coesa, a pessoa não compra do mesmo jeito quando ela tem a visão junto com você. Isso serve para tudo numa empresa, tá? Então agora você vai criar essa visão. E essa é uma visão que tem que ser uma visão muito objetiva, mas que também tem que ser assim, algo que atrai as pessoas, né? Então vamos chegar no lugar X. Se aquele lugar X não for algo atraente, é muito difícil que as pessoas vão acompanhar essa mudança. Então você tem que mostrar como que essa mudança realmente vai ser algo muito melhor. Muito bem. Aí é começar a comunicar e comunicar essa visão. E o Kotler fala no livro, eu tive a oportunidade de ouvir ele falar pessoalmente, ele falou um monte de vezes isso. As empresas comunicam em média 10 vezes, de novo, 10 vezes menos do que elas precisariam comunicar. Então, não adianta mandar um e-mail, colocar na página da internet, fazer um anúncio, ter uma reunião com o grupo. Você tem que fazer isso o tempo todo para uma mudança. Fazer uma vez não adianta nada. Segundo o Kotler, você tem que fazer 10 vezes mais do que você estava pensando em fazer. Isso é que vai deixar essa visão clara para as pessoas. Número 5. Aí você vai remover as barreiras. Você vai dar autonomia para as pessoas poderem fazer o que elas precisam fazer. O que é remover barreira? É tirar um pouco da burocracia, né? Eliminar as dificuldades que qualquer empresa tem para você fazer alguma coisa. Então, é tentar de novo empoderar as pessoas para que elas possam realmente abraçar essa mudança e viver essa mudança. Número 6, gerar o que o americano chama de small wins ou vitórias rápidas. Se eu tenho que esperar todo um tempo, de sei lá, meses para ver o resultado final, eu talvez não tenha fôlego para seguir nessa mudança. Então é importante que eu veja algumas vitórias acontecendo no decorrer dessa mudança, não só no final. Tá? E o passo 7 é não se acomodar. O que é isso? Parece um pouco óbvio, mas aqui, quando a gente faz uma mudança e está tudo funcionando, a gente fala, beleza, agora a mudança segue por ela própria. Tem um pouco dessa inércia, mas se você não estiver renovando isso e mantendo essa mudança ali presente, tem um risco de voltar. Então, você não pode se acomodar que deu certo. Tem que se manter vigilante. Tá? E o passo final, que o Kotler chama de consolidar a mudança, tem a ver com o seguinte: nem todo mundo que vai entrar na empresa vai entender o processo de mudança que ocorreu. Ela vai entrar um pouco, às vezes, sabe como eu falei do paradigma? Que a pessoa entra fazendo alguma coisa que todo mundo já faz. É importante que a pessoa entenda o caminho que a empresa está levando, essa visão seja replicada, o processo chamado de onboarding, que a pessoa começa a entrar na empresa, é fundamental que isso seja sempre lembrado das mudanças mais recentes que a empresa tem passado. Isso vai ajudar que essa pessoa também tenha consciência, não só do que é importante para a empresa,
mas do papel dela como um guardião dessa mudança. Agora eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que a gente usou os 8 passos do Kotler, empresa gigante chamada Ericsson, das grandes empresas de telecomunicações, empresa super inovadora, e mostrar na prática como é que a gente usou esse modelo. Bom, então na Ericsson, o que eles fizeram para criar o senso de urgência? Era a mudança para o 4G, tá? Estava no 3G. Eles deixaram muito claro, olha, se nós não conseguimos estar na frente do mercado nessa mudança 4G, talvez não exista mais Ericsson. Então lembra que o que eu falei, mude ou morra, senso de urgência. Começaram a espalhar isso, 4G é a vida, 4G é a vida, 4G. Ficou um mantra na cabeça das pessoas, então isso criou o senso de urgência. Passo 2. O CEO, ele próprio, junto com o conselho de administração, pegou alguns membros, eles foram a equipe que coordenou a mudança. Olha o tamanho da importância disso, quando o CEO e membros do conselho estão mostrando isso. A Ericsson tinha uma visão clara de ser o líder em telecomunicações global sempre. E a Ericsson, uma empresa de 100 e poucos anos, sempre esteve na liderança, desde o primeiro telefone até todas as mudanças. Então, eles falaram, a gente precisa manter essa visão de ser o líder desse movimento. Como é que eles comunicaram a visão? Além de todas as comunicações que faziam o CEO fazer apresentação, em reuniões e tal, eles fizeram duas coisas. Colocaram nas paredes da empresa todos os pontos da mudança, o que era realmente importante ali, lembra disso. E olha só, toda reunião de diretoria, toda, 100%, se começava perguntando o que a gente já fez para avançar nessa mudança. Ou seja, era algo que estava organicamente incluído ali nas paredes da empresa e nas reuniões gerenciais. Então, criaram o senso de urgência, ou é 4G ou não existe mais Ericsson. O CEO foi a equipe, com os membros do conselho, equipe de coalizão, a equipe que foi levar a mudança. A visão de estender algo que a Ericsson sempre fez, de ter esse compromisso de ser uma empresa líder nesse mercado de telecomunicações, como sempre foi, como sempre seria, por isso o 4G. E a comunicação extensiva, na parede das empresas, nos muros dos escritórios, das reuniões, fora todos os e-mails e tudo aquilo. Seguindo adiante, como é que eles removeram as barreiras? Eles deram treinamento para as pessoas. Então, eles deram autonomia para as pessoas entenderem o que elas podiam fazer. Óbvio que eu estou falando de uma empresa muito composta de engenheiros. As pessoas conhecem aquele mercado, conhecem aquilo, a parte técnica. Mas foram treinados em como entender a mudança do 3G para o 4G. Porque, de novo, como eu falei, a transição é importante. Então, esse treinamento tirou barreiras. Para gerar vitórias rápidas, eles criaram um cronograma gigantesco. Isso é um processo de muitos meses, que foram anos, né? Começou e depois meses. E mostravam cada parte do cronograma quando era conquistado. Chegamos aqui na implementação X, Y, Z. Cada vez que tinha implementação X, Y, Z, tinha uma comemoração. Se mandava e-mails, colocava, cumprimos X% da nossa mudança. Nosso compromisso continua. Essas pequenas vitórias que eu falei antes são fundamentais para motivar as pessoas de que as coisas estão indo bem. Depois que eles fizeram isso, como é que eles não se acomodaram? Eles não pararam com a comunicação. Mesmo depois já estava implementado, continuaram com as reuniões sempre falando como é que a 4G está indo, o que a gente está fazendo com o 4G, ou seja, mantiveram essa cultura da importância, essa mudança tão importante. E, finalmente, como é que elas consolidaram a mudança? Incluíram no manual de todo funcionário que entrava na empresa esse processo da mudança, como que a empresa mudou do 3G para o 4G, entendendo os key drivers, ou seja, os processos mais importantes que ocorreram nessa mudança, para que todo funcionário novo entendesse o que tinha acontecido nessa mudança e por que eles estavam liderando nesse mercado mais uma vez. Bom, isso então, de uma parte mais teórica de um modelo, você vê na prática como você pode usar. Obviamente que nem toda empresa vai usar os 8 passos exatamente como eu passei aqui, mas você vai ter uma noção de se você está seguindo mais ou menos esses passos e se você não está seguindo, se daria para seguir. Se você volta a isso, você tem mais chance de acertar. Em negócios, eu acho que na vida como um todo, é uma questão de probabilidades. Então, quando você aumenta a probabilidade de sucesso,
é o que você tem que fazer. Resultado garantido não existe. Esses modelos, e esse particularmente do Kotler, tem sido provado tempo após tempo que funciona para essas mudanças organizacionais. E agora a gente vai para o módulo 4, o módulo final, onde eu vou falar do legado da mudança.